Oi, Dani. Oi, Lauro, boa noite. Já tem gente na sala de espera, né? Lauro, tu só precisa configurar para eu poder projetar. Vê aí onde é que tu configura, que eu tô sem poder projetar. Eu entrei nas minhas duas contas. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. É em permissão de compartilhamento de tela. Procura aí. Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. A gente começa já já, tá? Só um minutinho. Boa noite, gente. Vamos aguardar só mais alguns minutinhos, tá? Para a gente começar. Uns 4 minutinhos a gente começa.
Oi, turma, quem chegou agora, já já a gente inicia, tá bom? Esperando, aguardando mais pessoas entrarem. Lembrando que se vocês quiserem fazer perguntas, será nesse quadradinho aqui do lado do cadeado. Você vai clicar nele e aí vai arrastar a barrinha, aí vai ter perguntas e respostas. Da mesma forma que funcionou o ciclo de palestras, certo? E lá vocês poderão fazer as perguntas. Eu vou ativar a partir de agora, certo? Vou ficar já tranquilo para vocês. Oi, turma. Boa noite. Vamos dar início ao ciclo de palestras. Ele faz parte da nossa pós-graduação em Contos de Fadas. E, sem mais, vou pedir para a Dani se apresentar. A nossa pós ela inicia em março. A gente já tem uma galera inscrita, já estamos recebendo as documentações e tudo. A gente tem um grupo de estudos também sobre Contos de Fadas há mais de um ano, 2 anos, se não me engano, né, que funciona às segundas-feiras quinzenais. O Debs também tem um podcast, tem alguns episódios lá sobre contos também. E junto com a Dani, né, eu, Dani e Ney, a gente está na frente aí dessa pós, que já está na nossa quarta turma. E a gente decidiu falar sobre as figuras femininas nos contos. A gente escolhemos, né, Dani, comigo escolhemos 4 professores, eles vão falar cada um
demos a liberdade de escolher um personagem, a Dani escolheu a Psique. Então, Dani, queria que você apresentasse e a gente desse início a esse ciclo de palestras. Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos ao nosso ciclo de palestras. Hoje, o primeiro dia. Né? Hoje, eu sou Dani Mota. Eu vou fazer minha. Como o vídeo vai ficar gravado e depois a gente publica no Instagram, no YouTube, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu já peço desculpas porque eu já estou rouca, estou professora da educação básica. Voltei às aulas essa semana, já estou sem voz, em plena quinta-feira. Eu sou uma mulher branca de cabelos curtos, assimétricos, uso óculos coloridos, uma mulher de meia idade, 50 anos. Meia idade é tão esquisito. Uma mulher de 50 e poucos anos. Uso brincos, argolas prateadas grandes. Tenho óculos coloridos. Estou vestindo uma blusa preta com o nome Psique e Eros, da peça do Paideia, né? Não é à toa que eu escolhi falar sobre a Psique. Aqui atrás tem muitos livros, muitos bibelôs, é a minha bagunça, minha biblioteca bem bagunçadinha. Eu vou só falar para vocês, gente, do ciclo de palestras. Eu vou só pescar aqui, que eu não me lembro da ordem. Mas hoje, 5/2, eu falo sobre psique. Na próxima quinta, dia 12, a Janaína vai falar sobre Baba Yaga. Quem gosta de contos de fadas é uma personagem encantadora. No dia 19 de fevereiro, depois do carnaval, a Luciana Souza vai falar sobre Camar, uma heroína de Marrocos. E 26 de fevereiro, na última quinta-feira, a Monique Cordeiro vai falar sobre Vasalisa, que é outra personagem também extremamente sedutora nos contos de fadas. E a minha proposta hoje, minha cadeira está com um barulho terrível. Minha proposta, fiquem à vontade para mandar perguntas no chat, certo, gente? Que aí o Lauro vai, aos pouquinhos, compartilhando. Né? Agradeço aqui a presença de vocês. Eu vejo só a janelinha aqui, né, de vocês. Sintam-se acolhidas, abraçadas, para essa nossa fala. Primeiro de tudo, eu vou falar o porquê de psique. Né? Eu sou Dani Mota, sou integrante do Grupo Paideia, acho que a maioria das pessoas aqui me conhece, mas para quem não me conhece, que for assistir ao vídeo posteriormente, eu sou professora de língua portuguesa, da educação básica, sou formada em letras, estudo mitologia grega desde os tempos da graduação final dos anos 90, eu já estou na terceira década estudando mitologia, apaixonada por mitologia. E tanto minha especialização quanto o meu mestrado e meu doutorado, todos na UFC, têm uma forte ligação com a mitologia grega, né? Aí alguma pessoa desavisada disse assim, e Dani, tu não falou que era contos de fadas? Aí é onde mora essa conexão com os contos de fadas, né? Por isso que a minha fala hoje é a primeira. Psique é uma personagem mítica, eu vou já falar sobre ela e sobre qual a fonte literária para vocês beberem dessa narrativa. E ela sempre esteve nas aulas de mitologia do Grupo Paideia. E qual a conexão que há entre Psique, uma personagem da mitologia, e surge na literatura romana, né, a narrativa completa, qual a relação que há com contos de fadas? A história de Psique é considerado o arquétipo dos contos de fadas. É tanto que hoje eu já convido vocês, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre a história da Psique, eu já convido vocês a pegarem papel, caneta, lápis de cor, para a gente tentar fazer uma experiência hoje, e essa experiência é muito interessante. Enquanto eu falo sobre Psique, conto a história e faço comentários acerca da história, eu quero que vocês façam um exercício, né, que é bem, bem simples e muito prazeroso, para vocês tentarem se lembrar das referências que vocês conhecem sobre contos de fadas, enquanto vocês têm esse contato, né, imagético, porque eu vou mostrar várias imagens, e oral com a minha narrativa de Psique. Deixa eu passar aqui. De vez em quando eu vou olhar aqui para o lado, viu, gente, que eu estou projetando em outro computador.
Sobre a obra, gente, onde encontrar? Como eu sei que o público aqui tem muita gente que é da psicologia, provavelmente já tiveram contato com essa narrativa de Cupido e Psique. Ela está escrita numa obra chamada O Asno de Ouro, ou Metamorfose, de Lúcio Apuleio. É uma obra latina, escrita em latim no século II da nossa era. Está beirando aí 2 milênios essa narrativa. Se vocês me perguntarem, Dani, é o conto de fadas mais antigo? Provavelmente não. Né? Há referências de contos de fadas no mundo inteiro, né? Provavelmente mais antigos que ele. Mas a perfeição da narrativa, e aqui eu faço um convite à leitura da obra original, né? Claro, quem lê em latim, ótimo, vai ler em latim. Mas pelo menos uma boa tradução, eu vou já mostrar algumas traduções para vocês terem o contato com essa obra. A obra como um todo, eu indico a leitura de vocês, mas mesmo que vocês não possam ou não tenham tempo para ler a obra inteira do Apuleio, O Asno de Ouro, leiam pelo menos a parte que corresponde a Psique e Eros, né, a Cupido e Psique, que é justamente do livro 4 ao livro 6. É uma narrativa imensa. Eu não vou contextualizá-la agora, depois, quando vocês forem ler o livro, vocês vão compreender por que ela surge dentro do livro. É uma narrativa dentro de uma narrativa. É uma história que é contada dentro da própria narrativa do Asno de Ouro, do percurso do personagem que se metamorfoseia em asno e vai numa busca de autoconhecimento para sair daquela condição, né, animalesca, para voltar à forma humana. E dentro da história aparece justamente a narrativa de Psique e Eros. Quem for fazer a turma vigente dos contos de fadas, nós batizamos com o nome de princesa. Nossa primeira turma é a turma Psique, a segunda turma é a turma Bela, que conclui a Psique já encerrou, foi a primeira turma, a turma Bela conclui a jornada agora, mês que vem, em março, né? Agora em fevereiro eles têm a última disciplina. A turma vigente agora é a turma Aurora, e a próxima turma, caso alguém se interesse para participar, será a nossa turma Cinderela. E uma das aulas que a gente vai falar sobre a estrutura dos contos, e sobre contos a gente fala justamente sobre essa narrativa de Cupido e Psique. Eu vou tentar sintetizar para vocês, mas essa aula é uma aula longa, uma aula densa que dura horas, né? A nossa pós ela acontece aos sábados, só são 2 sábados por mês, de 1 às 6, no segundo e no quarto sábado do mês. Caso alguém não possa eventualmente assistir a aula, fica gravada, fica disponível na plataforma do Google Sala de Aula. E uma das características do Paideia, gente, que a gente sempre incentivou, foi a leitura do texto clássico. Hoje vocês vão ouvir minha voz, vão ver o slide que eu montei. Eu tenho uma afeição muito grande pela narrativa de Cupido e Psique, porque a minha experiência com Cupido e Psique, ela extrapola a leitura por fruição. Eu leio porque eu gosto, ela é estudo, ela se transformou numa peça de teatro do Grupo Paideia, desde 2003, que nós encenamos Eros e Psique. Na nossa peça é Psique e Eros, né? O nome da Psique vem na frente, porque a gente transformou a heroína numa heroína protagonista ativa, né? Que é o contrário, um pouco contrário, né, da história original que eu vou contar para vocês. Então, o Paideia sempre se preocupou de incentivar a leitura do texto clássico numa boa tradução, mais próximo do original, porque é uma experiência única, gente. É uma experiência, primeiro, individual. O que eu percebi há mais de 20 anos, quando eu li a primeira vez. O texto hoje, para mim, tem outra face, né, porque também eu não sou a mesma. E é interessante, eu vou fazer um recorte para contar a narrativa para vocês, e no meu recorte ele tem a minha face, tem o meu interesse, tem o meu apego pela narrativa. Quando vocês lerem, vocês vão ter outras conexões.
Então, o Paideia sempre falou muito isso. A nossa pós, ela tem como suporte básico a literatura, né? Parte da literatura, para daí depois dialogar com outras áreas, a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a atualidade, de que forma esses contos de fadas reverberam. A gente também dialoga com outros gêneros literários que estão nesse mesmo campo que envolve os contos de fadas, como as fábulas, as lendas, as narrativas folclóricas. Então, uma das grandes características do Paideia, quem não é aluno, quem já é aluna ou aluno da gente, já ouviu muito eu e Ney falarmos, leiam, né, tenham a experiência da leitura do texto individual ou coletiva, nós lemos muito coletivamente, principalmente na pandemia, e o Asno de Ouro foi uma das obras que nós lemos. Passem por essa experiência. Eu vou mostrar para vocês algumas traduções, gente. Cortou um pouquinho aí, foi o efeito que eu coloquei no Canva. A tradução que eu tenho um apreço enorme é essa da edição 34, essa aqui, da professora Ruth Guimarães. É uma tradução recente, é uma reedição recentemente nova, se eu não me engano, de 2017. Ela é bilíngue. E uma mais atual, foi a que nós lemos na pandemia, é essa do lado direito, o Burro de Ouro, de Apuleio, essa aqui, da professora Sandra Bianchetti, que é uma tradução maravilhosa também. Então, eu indico, gente, a leitura da obra original e do conto. Eu trago para vocês também, passando no canto errado, eu trago para vocês também estudos que envolvem a narrativa de Cupido e Psique. Não sei se vocês conhecem, né? Ou já ouviram falar. E olha, o livro Asno de Ouro, ele não é tão conhecido, né? Digamos que aqui algumas pessoas não tenham tanta afinidade com mitologia, mas quando você tem afinidade com mitologia, principalmente a greco-romana, você já ouviu falar da Ilíada, da Odisseia de Homero, já ouviu falar das tragédias gregas, Édipo Rei, já ouviu falar das metamorfoses de Ovídio, mas o Asno de Ouro não é uma obra tão conhecida quanto essas outras. E é uma obra simplesmente espetacular. E quem é aqui da psicologia analítica vai compreender por que essa obra é tão especial. E Von Franz vai escolher o Asno de Ouro para fazer um estudo profundo, né, sob o olhar da psicologia analítica, de toda a obra. Ela não vai se deter só na história de Cupido e Psique. Ela vai se deter em toda a obra. Né? Então, daí você já imagina as possibilidades de interpretação, né? Além da própria fruição, que é um deleite ler o Asno de Ouro, mas dos significados potentes que a obra traz. E aí são outras obras, né? Xi, o Eros e Psique, do Eric Neumann. Neumann a gente leu também na pandemia esse livro dele. E no tarot mitológico, o naipe de copas é toda a jornada da psique. Não sei se vocês conhecem o tarot mitológico. E aqui eu trouxe só esses estudos para vocês perceberem de que forma essa narrativa ainda reverbera na atualidade. Há vários personagens na narrativa, mas há 3 personagens em que a trama, né, se desenvolve em torno dessas personagens. A que eu vou falar hoje, principalmente, é a psique. E eu trago aqui a raiz da palavra, né, nos serviu de herança para a palavra psicologia, psicanálise, a própria psique. E numa tradução bem limitada, porque a palavra psique do grego, ela abarca um campo semântico tão vasto que em Homero, na obra de Homero, a palavra aparece com outros usos, com outros significados. Então, aqui é uma forma bem simples de dizer qual a carga semântica que traz a palavra psique. Psique é a alma personificada, seria também interpretada como força vital, a própria vida, é a sede de pensamentos, emoções e desejos, é a parte imaterial e mortal do ser, né? Conhecida também como alma, como sopro, ela é esse sopro de vida
tem relação também com a efemeridade da vida, né? Esse sopro que representa o sopro da chegada da vida ou da partida dessa vida, né? É interessante, eu não sei se vocês sabem, vocês já viram umas mini borboletinhas que tem às vezes no banheiro, quando o banheiro tem um pouco de lodo, elas são tão efêmeras, gente, qualquer coisa que vocês toquem nela, ela morre, né? E eu pesquisando o nome científico, uma vez uma aluna minha disse há muitos anos, ela, Dani, o nome daquela mosquinha é psique. Eu digo, gente, eu não acredito que o nome dela que eu tenho contato com psique dentro do meu banheiro, nem acredito nisso. E vamos para a próxima personagem. Então ela representa essa efemeridade. Outra personagem, é lógico, que é Cupido. Deixa eu ver aqui. Pronto, passou. Cupido. Eu vou, gente, toda vez que eu lembrar durante a minha fala, eu vou lembrar de dizer o nome grego e romano, certo? Como a obra é escrita em latim, os nomes são em latim. Cupido, né? Psique é psique, não importa. Cupido é o nome latino para o deus Eros, né? Seria o correspondente grego. Eros é o correspondente grego de Cupido. Ele é filho de Vênus e Marte, a deusa do amor e o deus da guerra, que o nome correspondente do grego é Afrodite e Ares. Quando a gente estuda mitologia de uma forma um pouquinho mais profunda, a gente vê que não são equivalentes esses deuses, há muitas semelhanças, mas também diferenças, né? Vênus não é totalmente equivalente à Afrodite grega. Eros é esse amor personificado, daí vem na língua portuguesa o termo erótico, né? Vem justamente de Eros. O Eros é esse desejo incoercível dos sentidos, que você perde o tino mesmo, né, por conta desse Eros. E aqui eu abro um parênteses para falar desse Eros primordial. A gente vê lá na Teogonia de Hesíodo, na criação do mundo, surge a terra, que é a sede, que sustenta tudo, o caos. E a gente vê também uma potência que está no princípio do mundo, que é justamente Eros, que é aquele que faz as partes se unirem para gerar vida. Outra referência também a Eros é no Banquete de Platão, aí bem posterior a Hesíodo, em que ele vai falar, né, Sócrates vai dizer por que não honrar Eros, um deus que não há hinos a Eros, vamos fazer um hino a Eros e vamos louvar esse amor, né, esse Cupido. Há outras personagens que aparecem, mas essas são basicamente as três centrais: Psique, Cupido e Vênus. A figura de Afrodite, Vênus, em relação aos contos de fadas, gente, ela vai vestir aqui a roupa de madrasta. É incrível como ela vai fazer mesmo, às vezes, da madrasta clássica dos contos de fadas. Vênus é a deusa do amor e da beleza. Ela é a grande mãe, origem de todos os elementos, alma do mundo inteiro. Isso aqui quem diz é ela, tá? No próprio Asno de Ouro, é ela quem diz essa frase. Nada modesta. Ela, nas narrativas clássicas, e uma referência também ao Banquete do Platão, nós conhecemos praticamente dois nascimentos para Afrodite. Né? Afrodite Aurânia, aquela que nasce da castração de Urano, e ela boia a espuma, né, do pênis boiando no mar, nasce a Afrodite, né, é justamente aquela que nós vemos no Nascimento de Vênus do Botticelli. Essa, é a Afrodite Urânia. E a outra Afrodite, ela é descrita na Ilíada, né, de Homero, que é a Pandêmia, é aquela que nasce de Zeus e Dione. É a mesma divindade com nascimentos distintos, extremamente poderosa, ligada ao amor e à beleza. Estou passando aqui, está um pouco lento. Pronto. E agora nós vamos à jornada da psique. Laura, tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Só um minutinho, Dani. Dani, eu acho linda a do Botticelli. Eu acho linda, linda. É lindo demais o quadro.
Bem, pessoal, para fazer alguma pergunta, você vai nesse quadradinho aqui de bolinhas, você clica nele, aí tem uma barrinha, você arrasta até o final, e aí tem fazer perguntas. E aí você pode fazer uma pergunta lá, tá bom? Eu acho que eu tenho acesso também às perguntas. Fiquem à vontade, tá? Dani, eu te passo. Tudo que tiver aqui eu te passo, tô de olho. Certo. Eu fiz. Quem chegou depois, Ó, o Juan falou aqui. Boa noite, gostando muito. Lindos slides da Dani. Gente, a Dani, então, ela tá numa disputa de slides aí da gente, entre elas, que eu não tô. Mas a galera tá disputando slide, ela aprendeu agora esse Canva, ela tá demais, viu? Tá lindo mesmo, Dani. Eu ia falar isso também, Juan. gente, eu estou dependente emocionalmente do Canva. É tudo, até meus slides da educação básica estão lindos. E esse já estava pronto, viu, Juan? Já estava prontinho, eu só fiz ajustar. Eu Achei procurei lindo. o Psique e tinha lá. Né? Quem é professor que fez cadastro no Canva no tempo da pandemia tem acesso a esse Canva com mais, né, mais slidezinhos. O Juan amo o Canva também. Maravilha. Gente, eu pedi, eu não sei se alguém entrou depois, né? Eu pedi para que vocês façam uma experiência mesmo de memória. Eu vou falar sobre a narrativa, eu vou contar a narrativa comentando e façam uma experiência, desenhem, né? Escrevam e principalmente anotem quais contos de fadas vocês se lembram em determinada parte da narrativa. Inclusive, vocês podem colocar aqui também no chat, nas perguntas, tá? Que aí a gente vai vendo, ok? Vamos começar. Eu só tenho meia hora, é quase impossível para eu falar de psique, da jornada de psique. Mas, Fique à Laura, vontade, tu Dani. consegue soltar só as reações aqui para eu saber quem não conhece a psique, aí bota o dedinho assim para baixo, vê se tu consegue só configurar aqui, porque aqui eu olho, as reações não estão disponíveis. Se teria como tu soltar só as reações Só um minutinho. Tô vendo aqui. para ver como é que vocês podem, para a gente interagir minimamente. Então é o tempo de Ah, quem não pegou papel e caneta tá pegar ok. para fazer essa experiência. Pronto. Agora eu quero saber, gente, quem não conhece a história de Cupido e Psique, bota esse dedinho aqui para baixo, ó. Quem não conhece. Algumas pessoas não conhecem. Gente, eu mesma botei não conheço. Eu conheço, tá, gente? Eu só fiz apertar de novo no botão. Gente, quem não conhece, preparem-se para uma jornada emocionante, né? Uma jornada linda. E quem já conhece, né? Mergulhem comigo novamente nessa travessia da psique. Eu tenho um apego muito grande, como eu já falei para vocês, gente, porque eu interpreto a psique do Paideia há 20, 23 anos, vou fazer 23 anos que eu interpreto a psique do Paideia. Então eu tenho um apego muito profundo pela personagem. Às vezes eu sou tomada, quando eu vou contar a narrativa clássica, eu sou tomada pela personagem que o pai dela teve cuidado ao recepcionar, ao adaptar, para transformar nessa figura dinâmica, essa heroína dinâmica e ativa. A psique, ela vai cumprir toda a jornada dela, mas muitas vezes ela assume uma impotência diante daquele obstáculo e se entrega a uma passividade. Se ela não recebe uma ajuda sobrenatural, ela não consegue. Né? Mas não vamos longe, não, que os heróis gregos todos tiveram ajudinha também. Né? Então, é interessante como o Paideia. A nossa tem uma peça até que está gravada, a gente fez um engodo de peça na pandemia. Né? Tem até no YouTube. Depois, se vocês quiserem, eu compartilho o link aqui com vocês. Nós gravamos cada qual na sua casa, mas é um pouquinho da nossa peça, do texto, né? O nosso texto está lá integral. Vamos à jornada da psique. Deixa eu só beber um gole d'água. Quem teve aí, ou que tiver na sua vida a oportunidade de assistir a peça,
muito engraçada, as interpretações são ótimas. A do Ney, então, você jura que você não vão saber quem é o Ney na peça. Está muito engraçada a voz dele, né? Da Dani também, eu já vi algumas vezes, é incrível, gente. Bem, vamos começar. Há pouco texto escrito, né? Tentem se guiar pela imagem e pela minha fala. Essa é psique, né? Há muitos e muitos. É lógico que eu vou começar como um conto de fadas, né, gente? Psique é o arquétipo dos contos de fadas. Há muitos e muitos anos, havia um rei e uma rainha que tinham 3 filhas. As 2 mais belas tinham uma beleza estonteante, mas a mais jovem tinha uma singular beleza que, ao invés de causar desejo, ela causava idolatria. Todas as pessoas iam à porta do palácio honrá-la como se ela fosse a verdadeira Vênus encarnada. Enquanto isso, os templos da deusa Vênus ficaram vazios. Ninguém prestava mais culto. Todos estavam às portas da casa de Psique para idolatrá-la como se ela fosse uma divindade. Isso é muito interessante, gente. Tem vários estudos sobre isso. Eu vou fazer a narrativa e vou fazer algumas pausas para comentário. Alguns estudos sobre isso, dizendo que Psique é a face juvenil da própria Vênus. E isso, de certa forma, vai causar ódio à deusa. Vênus não vai perdoar, de forma alguma. Ela vai. Deixa eu passar aqui o slide. Ficar furiosa porque seus templos estavam vazios. Ninguém prestava mais a honra a ela, muito menos fazia oferenda. Tudo era para Psique. Até que ela tem a belíssima ideia de chamar o filho, Cupido. Venha cá, meu filho. Você sabe que tem alguém tentando me imitar. E ela precisa ser castigada. Você vai lá com sua seta, sua flecha, vai fazer com que ela se apaixone pelo mortal mais terrível. Imaginem aí, gente, uma pessoa que vocês não gostam. É o pior dos seres humanos. Pois pronto. Ela, a ordem que Vênus dá é que Cupido, com a seta mágica dele, que faz com que as pessoas se apaixonem loucamente, sete Psique para ela se apaixonar pela pessoa mais terrível. Cupido sai em direção a Psique, procura essa jovem que estava sendo idolatrada no lugar da própria mãe, e quando ele se arma com a flecha, que olha para Psique, ele se atrapalha com a flecha, ela é tão bela que ele se fura e se apaixona por Psique. Então ele não vai fazer o que a mãe dele ordenou. Enquanto isso, a família, ela jovem, mas já na idade de casar naquela época, o pai e a mãe não compreendiam por que tanta beleza sem pretendentes. Porque as pessoas cultuavam a Psique como uma divindade, como eu já falei. Então o pai e a mãe decidem ir ao oráculo, né, esse local de mistérios, de enigmas, né, o oráculo délfico e há outros oráculos na Grécia, eles diziam mensagens enigmáticas, né? Hoje em dia tem uma frase muito comum, que eu acho que vocês já ouviram, gente, é que o povo diz assim, falta amor no mundo, mas falta mais interpretação de texto. O povo está interpretando pouco o texto, mas antigamente o povo também não interpretava, não. Porque para você interpretar o enigma, o que o oráculo revelava, você precisava ter autoconhecimento. Né? Se conhecer profundamente, é justamente o conhece-te a ti mesmo. E o oráculo disse ao pai que ele voltasse para casa, preparasse Psique, vestir de noiva e levasse para o alto de um rochedo que um ser monstruoso iria buscá-la. Ela ia desposar, casamento fatal com um ser monstruoso. Um ser, atentem para isso, a gente vai voltar nisso lá no final. Um ser monstruoso, temido por Deus, por divindades e seres humanos.
Então, o pai volta arrasado, conta para a Psique, e a pobre da Psique aceita resignadamente o destino dela. Belamente vestida, ela segue rumo a esse rochedo, e a procissão, ela tanto se assemelha a uma procissão de casamento, como também de morte. Psique vai, segue, ela aceita o destino dela resignadamente. E ela sobe lá no alto de um rochedo, a família pranteando horrores, chorando horrores embaixo na parte de baixo do rochedo, e Psique segue o rumo dela. Mas quando ela chega lá no alto do rochedo, a princípio não aparece monstro nenhum, né? Ela é arrebatada por um vento, e esse vento, ela desmaia, né? Lembrem-se sempre dessa fragilidade da Psique. Ela desmaia do susto, do arrebatamento, e esse vento a leva para um local belíssimo, né? Um campo de um verde indescritível, e ela avista um castelo. Ganha forças, quando ela desperta, ela ganha forças, se dirige em direção ao castelo, e nesse castelo, o castelo é cheio de riquezas, mas ele está vazio. Não há pessoas lá no castelo. Ela ouve vozes, e essas vozes servem Psique constantemente, né? Deixa eu ver aqui se vocês já estão botando. A Emily Sapequinha. Bem-vinda, viu, querida, gente? A Emily é minha aluna da educação básica, estava doida para ouvir a história de Psique e assistir a palestra de hoje. No palácio, Psique só ouve vozes. Lembrando do exercício, tá, gente? Tentando lembrar dos contos de fadas, quais contos se aproximam com a história. O palácio era riquíssimo, ela adentra esse palácio e é servido por vozes. E uma das vozes adverte: Psique, você agora é casada. Às noites, seu noivo virá visitá-la. E ela fica assustada, né? À noite, né? Ele vem me visitar, ela vai casar, né? Na realidade, o rito que ela aconteceu, lembram do ritual? Era um rito de matrimônio. Mas as vozes advertem que ela não pode contemplar o rosto do amado. E assim vai ser durante várias noites. Aquele amante vem, ela tem uma noite linda com ele parte e ela passa os dias sozinha. Até que a solidão pesa. Ela não conhece a face desse marido misterioso, ela só conhece a presença, só sente a presença dele, e é bom, e ela gosta, e ela o ama, ela começa a amá-lo, mas ela se sente sozinha. E numa das noites, deitada no braço do marido, ela pergunta se ela não podia ver a família. Ele adverte: melhor não, principalmente suas irmãs. Elas são invejosas, elas vão ser, se você disser muita coisa a elas serão a ruína do nosso relacionamento. E você está grávida, ele anuncia. Pense num teste de gravidez. Mas eu acabei de dizer quem é, né, gente? Acabei de dar um spoiler. Ai, como eu sou péssima. Acabei de dizer quem é o amante. Mas lógico que é o Eros, vocês sabiam, né, gente? Não tem spoiler de uma narrativa de 2000 anos, não, né? E ela não sabe quem é. Alguém, pelo menos, aqui não sabe, que é a Psique. Se eu pudesse, eu contava para ela, que eu adoro dar spoiler. E ele adverte, diz: você está grávida. Se você falar demais para as suas irmãs, isso vai ser a desgraça do nosso amor. Você mesmo assim quer ver suas irmãs? E a Psique, muito sozinha, gente com saudade de casa, diz que sim. Né? Ela queria muito ver as irmãs. O marido misterioso vai autorizar, elas vão fazer, se eu não me engano, são 3 visitas. A primeira, quando elas entram e veem um palácio riquíssimo, elas já ficam se roendo de inveja. Já ficam mortas de recalcada, dizendo: poxa, olha o casamento que ela fez nesse palácio maravilhoso, e as duas fizeram péssimos casamentos.
elas descrevem, tem uma que descreve, o texto, gente, do Apulei é um texto muito engraçado também. Apesar da narrativa de Psique, ela se aproximar mais de uma tragédia, há momentos engraçados durante toda a narrativa do livro. E um dos momentos engraçados é esse, são as irmãs descrevendo o marido. Tem uma que diz que o marido é tão miserável que deixa tudo trancado dentro de casa. E a outra diz que o marido é velho, muito velho, muito, muito velho para ela, que ela tem que ficar passando remédio nas mãos dele, porque as mãos dele são encriquilhadas. Então elas fizeram péssimos casamentos. Elas ficam com inveja de Psique, porque elas acham que Psique casou com um partidão. Então, no primeiro momento, elas sondam ela. E aí, Psique, fala do maridão. Psique ingênua. Fala que ele é um jovem ainda imberbe, sem barba, que gosta de sair para pescar, para caçar. Aí elas vão embora, Psique às vezes de presente, elas voltam para casa, mas não dizem que Psique está viva. O pai e a mãe continuam enlutados com a morte da Psique, porque elas estão com inveja da vida da Psique. Na realidade, elas queriam era o marido da Psique. Em outra visita que elas vão, elas perguntam de novo, jogam a verde, Psique, e aí fala mais do maridão. A Psique se perde na narrativa, tadinha. Ela já diz agora que ele é um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, que é comerciante. Aí elas percebem, ela não viu o rosto dele. E elas plantam a discórdia para a Psique, a dúvida. Aí elas remontam o oráculo, gente, elas retornam à narrativa do oráculo, que era que Psique se casaria com um monstro. E elas dizem, você não se lembra do oráculo? Que disse que você casaria com uma víbora terrível. A descrição é víbora terrível, um monstro terrível. E Psique vai e se lembra. E a dúvida foi plantada, né, no coração dela. Elas orientam, ele está esperando o momento para te devorar. Mas seja esperta, mate antes que isso aconteça. Aí elas dão uma orientação para ela pegar uma vela, uma lamparina, é até a imagem aqui da blusa que a gente escolheu para a nossa arte, é uma lamparina, né? A vela da Psique. Pega uma vela e uma adaga. À noite, depois que o monstro dormir, coloque a vela perto do rosto dele para você cortar a garganta dele, senão ele vai lhe matar. Psique, a princípio, diz, não vou fazer isso não, que eu não sou curiosa, só que a Psique, a natureza dela é curiosa. 2 vezes ela vai se meter enrascada por conta da curiosidade. E é interessante que a curiosidade ela tem aspectos positivos e negativos, né, gente? A curiosidade, ela é estímulo. Ela é estímulo para a busca de conhecimento, para até o enfrentamento de alguns obstáculos na vida da gente. Mas também uma curiosidade demasiada, né? Ela pode desnortear a vida da pessoa. E nesse momento a Psique vai, sim, preparar a faca e a vela, né, para olhar para a cara do marido, do amado, do homem, do ser misterioso. Mas, quando ela se aproxima dele para colocar a lamparina, a vela, ela fica simplesmente extasiada com a beleza dele. Eu adoro essa versão dessa imagem, gente, ó. É estilo anime. Já pensou se tivesse um anime de Cupido e Psique? Deve ser maravilhoso. Ela se aproxima dele e quando ela vê a beleza dele, ela fica totalmente sem fala. A descrição da obra é linda. Há uma espécie de uma referência, uma narrativa parabólica aí, né? Vira uma parábola, porque o autor, o Apuleio, ele vai dar vida à chama e dar vida aos objetos que estão ao redor, que até a chama ficou extasiada com a beleza do Eros, com a figura do Cupido, né? Então ela vai se assustar, ela não tem coragem, lógico, de arrancar essa cabeça linda e maravilhosa. E uma gota da cera quente da vela cai no ombro dele e ele é ferido, ele desperta.
Quando ele desperta, ele fica com ódio da Psique, diz que a Psique o traiu, né, que o amor não sobrevive sob suspeitas, que ela precisa ir embora e que eles não podem mais ficar juntos. Psique, a partir daí, ela começa uma travessia, uma jornada dificílima, e a dor que Psique sente é uma dor de morte, gente. Durante a narrativa, se eu não me engano, ela tenta o suicídio umas 3 vezes e ela é ajudada pelo sobrenatural, né? O primeiro encontro que ela tem é com o próprio Deus Pan, né, o Deus da natureza. Ele pergunta por que ela chora tanto. Ela tenta se jogar no rio, acho que umas 2 vezes. Aí ele a retira do rio. Eu só me lembro a cena da Mona. Não sei se lembra a cena da Mona. A Mona cai na água e a água bota a Mona para fora. Eu imaginei essa cena aí. Ela tenta se jogar e o Pan pede, por favor, para que ela não polua o rio sagrado. Ela ainda tem uma jornada muito grande pela frente e que no final ela vai ser coroada, vai casar com um homem, um ser tão bonito quanto o próprio Deus do amor, que é o Eros, né? Então Pan, a ajuda nesse primeiro momento e diz que ela deve continuar a seguir a jornada. E assim segue Psique nas andanças até que Vênus manda as servas caçarem Psique, como se ela fosse uma presa. E Psique vai andar muito, né? E é caçada. Antes disso, gente, eu não coloquei aqui, mas há uma narrativa belíssima. Psique vai parar em 2 templos de 2 deusas. A deusa Ceres, que é a Deméter, correspondente grega, e a deusa Juno, que é a deusa Hera, né? A esposa de Zeus, esposa e irmã de Zeus. E quando ela chega, gente, a Psique, ela é essa figura, às vezes passiva e às vezes submissa, mas ela se mostra tão fiel às divindades que ela começa a limpar o templo, ela mesma naquela condição, grávida, desprezada pelo marido, perseguida pela sogra, ela se preocupa em honrar as deusas. Só que as deusas não podem ajudá-la, porque elas já fizeram um pacto com a Vênus que não iam ajudar a Psique. Mas elas ficam com muita pena da Psique. Aparece justamente a narrativa da Psique de joelho, fazendo preces no templo, e limpando, fazendo às vezes mesmo de sacerdotisa daquela deusa. Mas elas não podem ajudar e elas mandam Psique seguir a jornada. Até que chega esse momento em que Vênus captura Psique. Ela ordena que as servas batam, humilhem Psique, rasguem as roupas de Psique. E o que mais dói em Vênus é que ela, mesmo assim, ainda continua bela. Né? E Psique vai ser castigada, e por conta disso, Vênus vai impor a Psique 4 trabalhos. Lembram, vocês já ouviram falar da história dos 12 trabalhos de Hércules? Né? Existem os 4 trabalhos de Psique. Ela vai cumprir 4 trabalhos impostos por Vênus, na falsa promessa de ela ser libertada, de ela ter o amor do Cupido, mas na realidade a intenção de Vênus nos 4 trabalhos é levar a Psique à morte. O primeiro trabalho, ela tinha que separar os grãos de inúmeros cereais no curso de um dia. E ela não consegue, ela está muito cansada, ela está muito desestimulada e ela se entrega. Ela não consegue cumprir o trabalho, mas magicamente vão surgindo formigas que vão aos pouquinhos ordenando os montinhos, cada qual no seu grão. Ao final do prazo, quando Vênus aparece, que vê a separação, Vênus já desconfia. Tem dedo de divindade aí. Mas ela desconfiou que Psique não fez o trabalho. Aí Vênus fica indignada, diz assim, pois peraí, que eu vou passar outro trabalho, que esse foi muito fraco. O outro trabalho, ela tinha que colher lãs douradas de ferozes ovelhas, também douradas, e essas ovelhas, elas pastavam sob o sol e elas chegavam a incendiar, de tão quentes que eram. Psique se desespera, já pensa logo em morrer
porque ela disse que a morte era certa. Ela só queria antecipar isso. E ela vai e tenta se matar se jogando de novo, novamente no rio. Mas um caniço, aquele bichinho que fica na beira de lagos, de rios, é, eu vou já ler o comentário, viu, Juan? O caniço vai e fala com ela, Psique, não faz isso. Tem uma forma de você colher essas lãs sem precisar se queimar, né? Ele diz. Aí ele vai e orienta, espera. Quando o sol se põe, elas esfriam, elas descem para beber água e os flocos ficam enganchados nas árvores e depois é só você colher. Aí ela vai e colhe. O Juan falou mencionando as personagens das outras palestras, por vezes Baba Yaga também propõe trabalhos para a Vasilisa. Maravilha, Juan. Ótimo. O que vocês lembrarem podem colocar aqui. É claro que Vênus vai ficar com ódio da Psique porque ela vai cumprir esse segundo trabalho. Aí, sabe game, jogos, que cada fase é mais perigosa do que a outra? Pronto, isso vai ser a mesma coisa com a Psique. Vênus vai passar o terceiro trabalho, que esse é perigosíssimo. Ela tem que buscar uma água numa fonte no alto de uma montanha, né? Mas não era só isso, o vaso era um vaso extremamente frágil de cristal. Ela tinha que subir o rochedo. Eu adoro essa narrativa, gente. A Psique vai ouvir vozes do alto do rochedo, vozes extremamente perturbadoras, que atrapalham a jornada dela, a subida dela. Mas ela vai ser determinada, ela vai subir até um determinado ponto, que ela não aguenta mais. Essa fonte, lá do alto, é guardada por dragões. E ela serve de nascente para os rios do submundo, do mundo dos mortos, né? O Cocito e o rio Estige. Tem um momento que ela não aguenta mais, ela se senta na beira da estrada, estrada assustadora, mas ela vai haver outra interferência divina e ela vai ser ajudada por uma águia de Zeus. Eu até me pergunto, será que não era Zeus mesmo metamorfoseado? Mas Zeus vai enviar a águia para salvá-la, para acabar o resto da missão, colher essa água e descer dessa montanha. E por que Zeus foi fazer isso? Ele devia um favorzinho para Eros, para Cupido, porque Cupido ajudou Ganimedes a se apaixonar por Zeus. Quando Psique volta com o jarro, com a água do Rio dos Mortos, aí Vênus fica completamente furiosa. Aí ela diz, eu vou impor o último trabalho, e esse trabalho é mortal. Ela vai, literalmente nesse quarto trabalho, viajar ao mundo dos mortos. O objetivo, a ordem de Vênus é pegar a beleza da deusa Prosérpina. Engraçado, gente, eu passei anos lendo essa narrativa. Depois de muitos anos é que eu fui questionar isso. O que é que Vênus, a deusa da beleza, quer com a beleza da deusa Prosérpina, a deusa do mundo dos mortos, que é a Perséfone, o nome grego? Enfim, a gente vai já saber por quê. A ordem é: vá até Perséfone, Prosérpina, peça a caixa da beleza, com um pouco da beleza dela, não abra a caixa, retorne do mundo dos mortos. Essa foi a ordem. E essa jornada dela, a gente chama de catábase, que é justamente, literalmente, a descida, né, dos heróis. O Héracles também vai descer para o mundo dos mortos, né? Odisseu desce ao mundo dos mortos. Teseu entra no labirinto e também é um mundo dos mortos simbólico, né? Perseu mergulha na gruta da Medusa e também simbolicamente, né, representa essa ida, essa descida ao mundo dos mortos simbólico, essa iminência da morte. Então, o Psique vai precisar, imagina, um ser que está repleto de vida, corpóreo, precisando entrar num mundo de mortos. Isso chega a ser até uma heresia, né? Uma blasfêmia. Mas Psique precisa fazer.
né, ela decide morrer. Antes dela decidir ir, que ela não vai decidir por si só, ela decide mais uma vez por morrer. E agora, gente, a decisão da psique é racional. Eu não preciso ir para o mundo dos mortos? E como é que se vai ao mundo dos mortos? É morrendo. Mas ela sobe acho que é numa torre, se eu não me engano, e a torre treme e diz, psique, não, você não precisa morrer. Há várias entradas para o mundo dos mortos. Aí a voz indica a ela, né, que ela precisa, indica o caminho e diz que ela precisa se preparar para a viagem. Ela precisa levar 2 moedas, 2 óbulos na boca, que é o pagamento do barqueiro do mundo dos mortos, que atravessa as almas de um lado para o outro do rio. Precisa levar em cada mão um bolo de cevada e mel para o cão Cérbero, para aplacar a fúria do cão de 3 cabeças do mundo dos mortos. Por que ela está levando tudo dobrado, gente, duplicado? É porque ela vai e volta, ela precisa da passagem de ida e de volta. E a voz também vai adverti-la para que não fale com ninguém, nem pode estar com a boca cheia de moeda, não sente nem coma nada no mundo dos mortos. Não pode comer nada. E não abra a caixa. Não fale com ninguém, não coma nada, não se sente e não abra a caixa. Ela vai seguir tudo da melhor forma possível, ela vai ser tão disciplinada, a psique. Ela faz toda essa travessia. Quando ela adentra o mundo dos mortos, que se encontra com Prosérpina, ela pede a caixa. A Prosérpina... Deixa eu beber uma aguinha, gente. A deusa do mundo dos mortos, a Prosérpina, oferece a ela uma cadeira para sentar e comida. Ela não aceita, ela senta no chão e ela come um pão seco que ela levou, uma quentinha que ela levou, um lanchinho que ela levou. Ela não come de nada, não come nada que é oferecido a ela no mundo dos mortos. E sai. Quando ela sai, gente, aí vem aquele mesmo mal que a atingiu para ver o marido, a curiosidade. Ela, com a caixa na mão, precisava saber o que tinha na caixa. Mas a caixa não tinha beleza alguma da deusa, ela trazia o sono profundo, a própria morte. É interessante? Hipnos e Thanatos, né? O sono e a morte são irmãos gêmeos. Lá na Teogonia do Exíodo diz, quase a gente não consegue diferenciar. Um é muito amado, que é o sono, e um é odiado, que é a morte, né? E ela vai mergulhar nesse sono profundo. E pasmem, gente que não conhece a história de Cupido e Psique. Desculpa aí, tá, gente? Ela morre. Desculpa terminar com uma história triste desse jeito, mas Psique morre. Mas, calma, não terminei. Cupido curou-se da ferida, a própria mãe tratou da ferida no ombro, curou-se da ferida e saiu em busca de Psique. E ele a encontra nessa situação, morta, na saída do mundo dos mortos. Ele toma da flecha dele, da seta dourada, e se aproxima da Psique. O que é que os príncipes e as princesas fazem, hein? Quando tem uma princesa, por exemplo, dormindo, o príncipe vem e acorda com um beijo. Na realidade, nem é muito bem assim, né? Os 100 anos se passaram, ela iria acordar. Então, ao invés de beijá-la, ele a seta com a flecha dourada, que é a flecha do amor, e ela ressurge. É tão interessante o que ele vai fazer agora. Ele repõe o sono na caixa, aquele sono que tinha derrubado o Psique. Ele repõe o sono na caixa, acorda com a flecha, né, e diz, vai entregar a caixa para minha mãe, que eu vou cuidar de outras coisas, né? Enquanto ela vai entregar o trabalho e cumprir o trabalho dela, Cupido vai até o Olimpo, local, a morada dos deuses, para se reunir com os deuses para fazer um grande pedido. Essa é a imagem, né, é a licença poética do Canova, a escultura de Eros e Psique. No Facebook, eu acho que eu sou a pessoa mais marcada por essa imagem. Todo amigo meu, amiga minha, que visita e olha, tira uma foto. Ai, Dani, lembrei de ti, por causa da Psique, de Psique e Eros.
e eu nunca fui ver, mas um dia eu vou. Estou juntando dinheiro para isso, um dia eu vou. Né? E esse quadro é belíssimo, essa escultura é belíssima, é uma escultura gigante. E o que Cupido vai fazer, gente? Ele vai implorar por uma assembleia dos deuses para pedir autorização para se casar com Psique. E entendam o grande estratagema aí de Júpiter, de Zeus. Casar Cupido era aquietar o menino danado, que saía flechando todo mundo. Zeus era, o Júpiter, né, era uma das maiores vítimas do Cupido. Ele se apaixonava, assim ele justifica as puladas de cerca dele, né? Ele se apaixonava toda hora, todo instante por uma ninfa, por um rapaz, e ele culpava Cupido porque saía setando. Ele achava que Cupido, com Psique, ia se aquietar, aquela doce ilusão do povo de, é tão danadinho, quando casar vai se aquietar, né? A ilusão. E claro que Júpiter vai consentir e vai mandar o deus Mercúrio, que é o Hermes, arrebatar Psique. Psique é arrebatada duas vezes, né? Uma pelo vento Zéfiro e a outra pelo deus Hermes até o Olimpo. E lá no Olimpo vai ter um rito, né? Esse é o Hieros Gamos, gente, eu esqueci de dizer aqui para vocês que é o casamento sagrado. Ela vai ser imortalizada, ela é uma mortal, lembram que ela é uma mortal, né? Filha de um rei e de uma rainha. Ela vai ser imortalizada, vai comer da ambrosia, vai se tornar imortal. E vai nascer o filho de Psique e Eros, de Psique e Cupido, que é Volúpia, né? O prazer e a bem-aventurança. E eu termino agora como nos contos de fadas, né? E viveram felizes para sempre. Eu costumo até brincar que é o único viveram felizes para sempre real, porque Psique se tornou imortal. E Cupido já é um deus, já era um deus, né? É o único viveram felizes para sempre. E é isso, vixe, gente, eu consegui fazer isso em meia hora, não acredito, não. Não acredito. Recorde, Dani. Gente, Tem um. nessa história. Ah, eu tô vendo aqui, eu tô vendo aqui. A Yá Leona disse: a visita das irmãs me lembrou uma narrativa do conto Barba Azul e a ajuda das. Muito bom. Ai, o Barba Azul é pesadíssimo. Eu sou encantada com a narrativa do Barba Azul. E super atual, né, gente? Falar de Barba Azul na atualidade. E a ajuda das formigas, a boneca de Vasalisa ou mesmo Cinderela. Ai, excelente, excelente. Boa lembrança mesmo. E sobre o castelo, gente, mas, Eu lembro, Dani, eu sempre lembro da Bela e a Fera, né? pois é. Talvez a Bela e a Fera seja o que mais se aproxima. Sim. Aí ela falou que delícia revisitar essa história na tua contação. Obrigada, querida. São 23 anos contando essa história. Que eu... Apenas, hein, Dani? Agora, assim, gente, eu preciso que vocês me prometam. Eu não tenho como cobrar, mas eu preciso que vocês me prometam. Leiam a narrativa. Na aula da pós, eu trabalho com o texto. E me dói ter que fazer alguns recortes em detrimento de outros. Porque o texto é lindo, a narrativa é linda, as descrições são belíssimas, belíssimas, belíssimas. Né? Se permitam passar por essa experiência da leitura do texto. Né? Quem está em grupo de WhatsApp que eu estou, vocês podem até me pedir, eu acho que eu tenho um recorte dessa narrativa. Né? Esses livros, eu aconselho vocês a terem esses livros. E eu não sei, eu acho que se eu não me, eu vou ver se eu escaneei essa parte da história para compartilhar para vocês. Mas eu tenho, sem ser essas edições, eu acho que eu tenho um arquivo mais antigo. Mas peçam um livro digital, né, nessas duas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. As duas traduções, se eu voltar lá para o começo. Para quem gostar de mais, eu não vou dizer fidelidade, não, porque isso é complicado demais falar sobre fidelidade, mas caso vocês queiram ler um texto mais moderno, uma releitura mais moderna, eu aconselho esse aqui. Eu estou voltando aqui para o começo para ver.
esse slide aqui, gente, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu aconselho, para quem quiser uma leitura mais moderna, e vai ser muito bom o humor que ela vai, a forma como ela vai traduzir as partes bem-humoradas, o da professora Sandra Bianchetti, que é esse aqui, que é um texto novo de 2020. Mas para quem quer um texto mais poético, né, eu aconselho a tradução da professora Ruth Guimarães, que eu sou apaixonada, é uma tradutora incrível, já faleceu, acho que ela faleceu na década de 80, se eu não me engano, uma mulher potente, uma grande estudiosa que foi apagada, é uma mulher negra, casada com um grande fotógrafo, criou 9 filhos, né, uma mulher incrível que foi apagada pela história, é tanto que era difícil encontrar a edição e passou décadas para ser reeditado. Essa edição aqui é da 34, é maravilhosa, é a minha favorita. Gosto muito dessa da professora Sandra, mas é aquilo que eu falei. Está buscando um texto mais poético, para você ter uma experiência mais meio transcendental, leia esse da professora Ruth e uma experiência mais atual, com a linguagem mais atualizada, também delicioso de ler, o da professora Sandra, tá? A Fabiana, boa noite, gostei muito de sua apresentação e a forma que contou. Obrigada, querida. Desculpa a pergunta, mas teria uma ordem para realizar os estudos? Começar com os mitos ou contos de fadas? Na realidade, não, não, Fabiana. Inclusive, eu tenho alunos, nós temos alunos da pós que fazem os dois ao mesmo tempo. Faz a pós em mitologia, seja a mitologia greco-romana, seja a mitologia comparada, que também é do Instituto, e contos de fadas. Né? Eles têm uma aproximação muito grande, né? O Campbell diz que os contos de fadas são os mitos para a criança. Né? São carregados de símbolos, de possíveis interpretações. Então, os dois são muito ricos. Eu sou suspeita para falar porque eu sou apaixonada pelos dois. Né? Mas eu acredito que os contos de fadas talvez seja um pouco mais introdutório para esse mundo mítico. Talvez, né? Eu estou arriscando aqui. Mas não tem ordem não, tá, querida? Siga o instinto de vocês, né? Os contos de fadas acaba sendo bom principalmente para quem? Para quem é professor, para quem trabalha com psicologia. Nós temos vários alunos e alunas que usam as narrativas na psicoterapia, né? E usam de uma forma brilhante. Vários alunos. É tanto que o nosso curso de contos de fadas começou na pandemia, um curso de 10 horas, depois aumentou para 20. Depois aumentou para 30, por sugestões de alunos. Aí nós fizemos um de interpretação de contos. Aí depois a gente teve ideia, não, vamos fazer interpretação de fábula, que não tem um livro. Interpretação de contos tem, a Von Franz tem. Aí a gente, galera, vamos fazer um de interpretação de fábulas. E foi incrível. A gente achava que ia ser uma coisa bem básica, porque a fábula é um texto mais curto, e, assim, gerou uma série de discussões. Aí a gente conversando, Lauro, eu e Ney, não, gente, vamos transformar logo numa pós, né? Porque é tanto material humano para se ler, gente, pesquisar, né? A gente conhece as histórias canônicas de livros infantis, né? Já são histórias que são adaptadas, porque os contos originais têm outro formato. É um mundo sem fim. E eu costumo dizer que nós estamos na melhor época de se estudar os contos de fadas. Porque é uma efervescência de tradução, gente. É uma efervescência. Eu estou fazendo a coleção agora. Inclusive, o tradutor é o professor que vai dar a próxima disciplina dos contos, que são os contos de fadas escritos por mulheres. Essa coleção aqui eu estou fazendo, o Neizinho que está me dando de presente. O Neizinho adora me dar livros e eu amo. São os contos da Madame d'Aulnoy. Né? A gente conhece os contistas, os homens, o Charles Perrault, os irmãos Green, todo mundo conhece os Green, tem a série Green, todo mundo conhece. Mas as escritoras não conhecemos tanto. Falamos tanto da Bela e a Fera e tem pessoas que nem sabem que a Bela e a Fera foi escrita por mulheres. Há duas versões, as duas escritas por duas
mulheres distintas. Mas para a área da psicologia, fora da clínica, qual seria o campo de atuação? Dos contos de fadas? Da psicologia? Fora a clínica, o próprio estudo profundo, né? Lá também, né? Como é? Como é? A Lá? escolar também, a gente tá, a psicologia escolar, né? Psicólogos que ficam na escola, trabalham em grupo, desculpa, Dani. E a gente, Dani, é tão interessante, a gente tá, olha só, a gente estava na palestra sobre cuidados paliativos, e aí surgiu uma discussão do possível levar os contos para as pessoas que estão nos cuidados paliativos, né? E Ah, gente, inclusive um pessoal de outro estado já entraram em contato comigo para saber, para participar do grupo de estudos da gente, para poder realizar esse trabalho lá. Então, o contos vão, né? Vai ampliando, né, Dani? É que nem quando a gente começou, né? Vai ampliando. e Fabiana é muito vasto. Eu tenho uma vontade, eu estou com essa vontade, eu não sei se eu vou conseguir realizar este ano. Eu terminei o doutorado agora, né? Agora vai fazer 2 anos, agora em fevereiro. Ou 1 ano que eu terminei o doutorado. E eu estou tentando um projeto de pós-doc que eu pretendo unir a educação básica com a faculdade. E um deles que eu estava pensando é fazer leitura de contos escritos por mulheres para mães dos meus alunos, mães das minhas alunas. Eu não sou psicóloga, de forma alguma, mas eu tenho consciência do que a leitura dos contos reverberam na gente. Despertam para uma série de coisas, principalmente esses da Madame Daunois são maravilhosos. Né? E tem também a Condessa de Segur, que eu gosto muito. Esse é da Madame Daunois, né, que eu mostrei. Tem a Condessa de Segur também, que é maravilhoso, né, esses textos. Então, eu acredito que, para além da clínica, o próprio estudo em si, ele já traz muita coisa, né, muitas funções. Nós temos alunos dos contos de fadas que trabalham com cinema. Né? Eles procuraram os contos de fadas para construir material humano para o cinema. Olha que coisa interessante. Tradução, né? A gente já teve aluno que já fez tradução da Netflix, né? E veio Foi, pedir para a gente tirar dúvidas com a gente, né? Para foi muito poder, legal, gente. pra poder responder o Netflix. Foi muito legal, né, Dani? A gente teve um aluno na turma passada que ele é tradutor e é super tímido. E eu levei este livro para ler na escola. Este livro aqui, ó. Os melhores contos de fadas sombrios. Eu procurei um aleatório, né? Esse daqui eu sou até uma participei do financiamento coletivo. Eu levei até para a escola, mostrei para as turmas o meu nome dentro do livro. Oh, gente, meu nome aqui, ó, eu ajudei a fazer o livro. A fazer não, né? A financiar o livro. Aí eu peguei, gente, aleatoriamente e li o texto. Meus alunos adoraram. Quando eu comentei na aula, aí ele veio no privado, Dani, fui eu que fiz a tradução desse conto no livro. Eu digo, por quê? Aí fui olhar, eu digo, por que você não disse? Aí depois a gente celebrou, né? Que é muito, muito massa quando a gente encontra essas conexões. A turma atual, a turma Aurora, gente, nós temos várias pessoas da psicologia de áreas totalmente diferentes. Né, de correntes psicológicas diferentes, de filosóficas diferentes também, que buscam na narrativa, desde a contação de histórias como método. Nós temos grandes contadoras de história na turma atual. Né? Na turma Bela, que vai terminar, inclusive, uma das alunas é contadora de histórias, e ela deu uma disciplina. Então, acredito que, não sei se eu respondo a pergunta da Fabiana, para mesmo quem seja da psicologia ou não, a utilidade, vamos chamar de utilidade, eu não gosto de usar utilidade, mas a função do estudo dos contos, ele, primeiro de tudo, é a fruição, a própria leitura, para conhecimento de mundo e tudo, até a clínica. Nós temos um aluno que é incrível, ele não está aqui, o Jax,
Ele conta as experiências dele, lógico, mantendo todo o sigilo profissional que ele é incrível. E ele conta, às vezes, uma experiência. Eu já troquei várias figurinhas com ele. Ele diz assim: Dani, me manda referência de tal mito, me manda referência de tal conto, para ele trabalhar na clínica. É incrível, incrível como ele consegue fazer na. O Jax, ele é arteterapeuta, né? Ele trabalha com arte terapia. Enfim, né? É apaixonante, é um mundo apaixonante. E uma coisa o que é diferencial do nosso curso é porque há outros cursos sobre contos de fadas no país, mas eles são de psicologia. E os contos de fadas são um apêndice. O nosso curso é de contos de fadas, tendo como suporte primordial o texto, a leitura do texto e as referências clássicas. É claro que a psicologia, muitos professores são da psicologia, né? O Ney dá uma aula maravilhosa sobre psicologia analítica, né? O Lauro dá aula de conto psicanálise. Então, nós temos sim esse apego. Eu sou uma leiga, eu sou uma enxerida da psicologia, totalmente enxerida. Me atrevo de vez em quando a algumas interpretações. Mas, querendo ou não, a gente faz esse recorte, né, de outras áreas. Mas a base é literária. Literária, literária. E nós estamos vivendo esse momento aqui, ó, de obras, de várias traduções maravilhosas de contos. É isso, gente. Mais alguma coisa? Para lembrar o pessoal, né? Quem Só um tiver. instantinho, só um instantinho, Lauro. Tá Eu lendo vi aí? agora, só um instantinho, que a Iá comentou sobre o Isso, trabalho da Clarissa Píncola Esther, isso, muito maravilhoso, né, isso. os trabalhos dela. Inclusive, o livro que a gente ainda tá terminando agora, do grupo de estudos, é da Clarissa Pinkola Estés também, né? Que é dos Irmãos Green, que é uma revisão dela e tudo, a gente está usando ele. E a Shirley aqui confirmou o que eu disse, né, Shirley? É possível sim usar na arte terapia. Ela usa, que maravilha. A Isa chegou no finalzinho. Que massa, Isa. A Carol disse alimento e nutriente para a alma, psique. Ah, é. Os contos são. Sim. Verdade, Carol. E é isso, gente. Ai, não, a Isa ainda botou. A turma é formada por várias áreas. Eu mesmo sou de letras e trabalho com revisão, fora que pesquiso muito a questão de releitura. Gente, a Isa, essa Isa e a Aiesha são nossas alunas. Elas estão fazendo um trabalho hercúleo de referências de recepção de contos de fadas que vocês não têm noção do que elas estão fazendo. É um trabalho de garimpo em todos os idiomas de referências que existem de contos de fadas. Assim, elas vão terminar num projeto brilhante, brilhante, brilhante. É a coisa mais maravilhosa do mundo que essas meninas estão fazendo. Dani, amei o termo enxerida da psicologia, eu vou usar. Usa, eu vou usar. Qualquer dia eu faço. Gente, eu ia fazer psicologia quando eu me aposentasse. Mas existe outro curso que está na frente, que começou aqui na Universidade Federal do Ceará, que é arqueologia. Eu sou apaixonada por arqueologia. E ela não para Aí eu vou também. fazer arqueologia. Ela não para. Aí me sinto como uma amadora vendo esses comentários. Vou levar um livrinho para você começar a ler, viu? Me cobre amanhã. E é isso, gente. Boa noite para vocês, viu? Eu vou tirar aqui, porque esse meu outro computador já está descarregando. Gente, lembrando, quem quiser fazer inscrição na pós, entre em contato lá no Instituto Dédalus, tá? Por favor. O nosso grupo de estudo começa dia 9 de fevereiro, na Isadora. Tem algumas pessoas aqui do grupo, muito bacana, nosso grupo de estudos, que é quinzenal. E acompanhar as próximas palestras, serão às quintas-feiras, o horário do link é o mesmo, então é o mesmo formato, e aí vocês acompanham quem serão as próximas palestrantes. Tá aí contigo, Dani, para encerrar. Gente, um abraço. Eu vou colocar só uma coisinha para vocês ouvirem, vocês confirmam só se estão ouvindo. Lógico que melhor do que ouvir minha voz de taquara rachada, de quem já deu mais de 20 aulas na semana, ouçam na voz de Maria Bethânia, Eros e Psique, poema de Fernando Pessoa. Só confirmem se vocês estão ouvindo, tá, gente? Assim que começar, vocês confirmem.
Estão ouvindo? Não, Dani, não ouvindo não. Tem que botar como apresentação, se for YouTube. É porque, é porque o slide é tão horroroso que eu não queria botar, mas eu vou botar, eu vou botar. Eu vou botar, gente. Fechem os olhos, tá? Vamos fazer essa experiência? Feche os olhos. Eu vou projetar aqui. Eu vou projetar o slide não é muito bonitinho, não. Vocês vão fechar os olhos, me garantam que vão fechar os olhos. É do YouTube, tá? Confirme se estão ouvindo. Conta a lenda que dormia uma Ouvindo, princesa Dani. encantada, a quem só despertaria um infante que viria de além do muro da estrada. Ele tinha que tentado vencer o mal e o bem, antes que já libertado deixasse o caminho errado por o que a princesa vem. A princesa adormecida se espera, dormindo espera, sonha em morte a sua vida e orna-lhe a fronte esquecida verde uma grinalda de era. Longe o infante esforçado, sem saber que intuito tem, rompe o caminho fadado. Ele dela é ignorado e ela pra ele é ninguém. Mas cada um cumpre o destino. Ela dormindo encantada, ele buscando-a sentindo pelo processo divino que faz existir a estrada. E se bem que seja obscuro, tudo pela estrada fora e falso, ele vem seguro. E vencendo estrada e muro, chega onde em sono ela mora. Ainda tonto do que houvera, a cabeça em maresia, ergue a mão e encontra era, e vê que ele mesmo era a princesa que dormia. E fiquem com a ganhadora do prêmio, Betânia. É. É lindo demais, né, gente? Boa noite, gente. Obrigada pela presença de vocês. Um abraço. Até quinta-feira. Até mais. Valeu. Tchau, Dani. Obrigadão. Até mais, gente. Vamos fechar a sala. Um beijo.